Olá, queridos, tudo bem com vocês? Se vocês caíram por acaso nesse vídeo com spoilers e querem saber a minha opinião do livro, afinal de contas eu não vou falar sobre o que eu achei do livro, eu só vou falar sobre os spoilers desse livro. Vão pro vídeo sem spoilers, onde eu falo como é a história, o que eu achei e principalmente um pouquinho do que eu senti falta, mas que vocês vão saber bem mais agora. Então tá, se você já assistiu o primeiro vídeo, vamos continuar para a parte de spoilers. Basicamente, esse livro, então, o Flavian, eu já falei isso no vídeo sem spoilers, mas eu vou repetir. Eu senti muita falta do Flavian dos outros livros. Mas, sim, muita falta do Flavian dos outros livros. O que acontece? Eu achei que, na verdade, eu esperava, na verdade, um personagem muito mais irreverente do que eu encontrei nesse livro. E, pra mim, foi estranho no primeiro momento. E depois que a gente foi descobrindo e seguindo e vendo pra onde eles estavam caminhando, eu comecei a entender o porquê do Flavian não ser tão irreverente quanto nos outros livros. A gente tá falando de um Flavian que tá lutando contra a memória dele, basicamente, porque a memória dele tá bastante falha, e é uma coisa que a gente não sabia dos outros livros. A gente sabe que o Flavian tem problemas de memória, a gente sabe que o Flavian tem a gagueira, então ele gagueja enquanto ele fala, mas a gente não sabe a extensão dos problemas dele. E nesse livro a gente começa realmente a compreender qual é a extensão do ferimento na cabeça do Flavian. E até onde isso afeta ele psicologicamente e emocionalmente também. Então isso eu achei muito legal. E foi uma parte que eu gostei bastante e que, a partir desse momento, quando você entende a gravidade do que tá acontecendo na cabeça do Flavian, você começa a entender por que neste livro, porque no livro dele, ele não tem a personalidade tão viva, tão engraçadinho, tão etc, que a gente tinha nos outros livros. Afinal de contas, nos outros livros, a gente tá vendo o Flavian como uma pessoa tá enxergando ele, e não como ele mesmo se enxerga. E isso eu gostei bastante depois de compreender. Aqui a gente tem, então, o grande problema das lacunas de memória do Flavian, e é uma coisa que eu quero entrar bastante em detalhe, porque eu achei muito legal a construção. Então a gente tem as lacunas de memória do Flavian, de quando ele voltou da guerra. Então ele estava na guerra, ele voltou da guerra durante um tempo que eles ficaram aqui, e ele acabou voltando para a península para voltar à guerra. Então a gente tem as memórias antes dele ter uma patente no exército, durante ele ter a patente no exército e depois que ele sai do exército e volta para casa machucado e com N problemas diferentes. Então é engraçado pra ver como a extensão do ferimento dele foi tão grande que afetou essas três, não tanto a anterior, mas afetou bastante as três fases da vida dele, principalmente em alguns acontecidos que foram extremamente pertinentes para o desenvolvimento dessa história, principalmente quando se envolve então a família do Flavian, o Flavian em si, o David, que é o irmão falecido dele, e a Velma, que é a ex do irmão e dele. Pois é. Então a gente tem isso, e eu achei muito legal a construção de história em volta desse... um pouco de mistério, um pouco de estresse por parte do Flavian, que é justamente o que? Ele voltou, ele estava aqui e o irmão dele estava noivo da Velma, que era a vizinha deles, e que ele achava que ele estava apaixonado por essa mulher. Na cabeça dele, na cabeça, fragmentada dele. Então, basicamente, ele acha que ele sempre gostou da Velma. E que quando ele voltou da guerra e a Velma abriu mão dele, porque ele tava, sem conseguir se comunicar, logo em seguida que ele voltou e ele tava bem ruim, ela abriu mão dele pra casar com o melhor amigo dele, se eu não me engano, tá certo, o Leonard, que é o melhor amigo dele desde a Ethan, e tem tudo isso, e é muito legal ver como a cabeça dele funciona com as lacunas que existem, porque ele mesmo diz nesse livro, e eu achei muito legal, porque me fez pensar, se você tivesse amnésia, você lembraria que você tem amnésia? Pois é, e ele fala nesse livro justamente isso, a memória dele foi tão afetada que ele mesmo não sabe dizer onde estão as lacunas de memória dele. Então ele não sabe dizer se dentro de uma história que ele tá contando, dentro, sei lá, da infância dele, se tem alguma lacuna ali dentro. E conforme a gente vai caminhando na história, a gente vai descobrindo que sim, a princípio, o que ele achava que tinha acontecido tinham lacunas dentro, e ele foi descobrindo aos poucos essas lacunas e completando as informações até chegar numa história completamente diferente no final.
Então, o que eu achei muito legal que é como a história se desenvolve e não só a história deles dois juntos, que eles estão criando no momento do contado, né, do livro, mas como a história dele em si é afetada por esse ferimento na cabeça. Então a gente tem o primeiro momento que ele acha que ele é apaixonado pela Velma e que a Velma era prometida do irmão dele e o irmão dele abriu mão para ele poder ser feliz com a mulher que ele amava. Aí até o momento dele voltar, aliás, dele abrir mão de ficar com o irmão dele quando o irmão dele estava realmente no seu leito de morte e enquanto ele estava festejando e ele foi embora para a península sem dizer tchau pro irmão dele que estava morrendo e ele volta então prometido para Velma. Eles dois estavam noivos e ele volta e a Velma abre mão dele pra ficar com um amigo e conseguir um título e conseguir uma vida um pouquinho melhor. E é muito engraçado, assim, porque eu achei que, na verdade, assim, todo livro, pra mim, girou em torno dessa parte de memória do Flávio. Mesmo quando a gente tava falando do escândalo da família, então, da Agnes, que é o fato da mãe dela e do pai dela terem se divorciado, numa época onde o divórcio não era exatamente assim, eles são divorciados. Não, é tipo, eles são divorciados. Então, tem isso, e tem justamente o fato que, não, pode ser que a Agnes seja bastarda ou não, e na verdade não é. Então, tem tudo isso, eu achei que foi um complemento interessante, porque brinca um pouco com essa jogada das lacunas de memória do Flávio. Como a Agnes não sabe o que aconteceu, ela ativamente não sabe o que aconteceu, ela não recebeu essas informações do que aconteceu durante esse período onde o pai dela e a mãe dela se separaram, se divorciaram, ela não tem como falar a verdade, exatamente o que aconteceu, porque ela não sabe. E isso é praticamente um equivalente às lacunas do Flávio, só que são como se fosse tipo lacunas que ela ativamente escolheu ficar com aquelas lacunas. Então ela não foi atrás da mãe, ela não perguntou a história da mãe, ela não quis saber o que aconteceu, ela simplesmente continuou vivendo e enxergando a mãe como aquele ser horrível e maligno, porque, né, destruiu a vida da Dora, destruiu a vida dela e etc. Então, eu achei legal, porque é justamente isso. E é justamente, eu acho que essa é o grande porquê que o Flávio vai atrás. Eu sei que na história a gente vê que o Flávio vai atrás da realidade que aconteceu com a mãe e o pai da Agnes. Por conta de evitar que eles sejam pegos de surpresa, porque todo mundo já tava falando e etc e tal. Eu acho também que foi uma escolha dele justamente por conta disso. Se ele pudesse entrar em contato com alguém, ligar pro irmão dele e falar, viu? Ligar, obviamente não, porque a gente tá falando, tipo, de 1800 e bolinha. Mas, se ele pudesse ir atrás do irmão dele e perguntar o que tinha acontecido durante aquele período que ele tinha várias lacunas, ele poderia entender a história dele. E ele não pode fazer isso, obviamente, porque o irmão dele estava morto. E é um ponto que ele aborda aqui. Ele fala justamente que a única pessoa disposta a falar que realmente aconteceu durante o período que ele tem as memórias tão bagunçadas, a única pessoa seria o David, e essa única pessoa tá morta. E, obviamente, ele não pode perguntar pra Velma, porque a Velma vai contar a história que ela quer que ele saiba. E não é necessariamente a verdade, por acaso não é nada a verdade. Porque a Velma é uma cobra, aquela mulher... Gente, é sério, eu fiquei muito, tipo, de cara, porque ela é muito cobra, gente. Pois é, eu fiquei muito assim, porque justamente... Você espera... Na verdade, assim, eu não esperava nada, porque eu não conheço a Velma, ela só caiu de paraquedas, tipo, com cara de cachorro perdido. Cachorro que caiu do caminhão de mudança, que quer casar com o maluco, que tá afim da Agnes, e que os dois se dão tecnicamente bem, não tão bem, porém bem. Não fez o menor sentido que eu acabei de falar, mas tudo bem. Então tem isso, e eu acho muito legal a brincadeira que... Aliás, a comparação que a Mary Bollow fez nesse livro. Então, que são as lacunas involuntárias de memória que o Flavian sofre e a lacuna voluntária da história da Agnes. Eu gostei de ver o fato que, assim, eles começam um relacionamento puramente baseado na paixão, onde eles discutem infinitamente o que é paixão, quanto a paixão deve definir o andamento do romance deles e o quanto a paixão é ruim no ponto de vista deles. Então, na cabeça da Agnes, a paixão é ruim porque a paixão faz com que as pessoas façam escolhas
sem pensar muito nas consequências. E no caso é o que ela faz, no fim das contas, porque afinal de contas ela casa com o Flávio. E depois ela se arrepende um pouquinho, depois ela não se arrepende mais, porque, né, eles são fofos juntos. Mas eu achei legal isso, então é uma discussão bastante longa, bastante presente nesse livro, e obviamente faz sentido com o título. Mas eu achei legal porque, como eu disse, essa história ela é muito mais madura do que a gente tá acostumada. Então essa discussão de paixão, essa discussão de foi rápido demais, não foi tão rápido assim, etc e tal, faz total sentido com os personagens que a gente tá conhecendo nessa história. Eu gostei bastante desse livro, por mais que eu não tenha amado esse livro. Eu comentei no vídeo sem spoilers também qual é a ordem que eu amo os livros do Clube dos Sobreviventes. Pra mim, na minha humilde opinião, do menor pro maior, então é Uma Loucura e Nada Mais, depois a gente tem Uma Paixão e Nada Mais, Uma Proposta e Nada Mais e Um Acordo e Nada Mais. Então esses são os meus, essa é a minha ordem de preferência dentro da sequência, né, da série. Não estou dizendo que eu estou correta, eu acho que assim, é muito difícil você falar que o seu favorito é o favorito de todos, é o perfeito, maravilhoso, sem defeitos. Mas, na minha humilde opinião, essa é a sequência de favoritos dentro dessa série. Então tá, então a gente tem essa grande discussão sobre a paixão, gosto. A gente tem o fato que a Agnes se apaixona estupidamente rápido depois de 2 danças. Que eu não achei muito verossímil, porque na verdade assim, a gente tá falando de uma viúva, a gente tá falando de uma mulher que ela tá preparada pro mundo, ela provavelmente não se apaixona à torta direito, então só porque ela viu um rostinho bonito que dançou com ela e ele a esconde, não sei se ela se apaixonaria tão rápido assim, mas funciona pra história. A gente tem então o Flavian super confuso durante esse livro todo. É um Flavian que não sabe exatamente o que ele quer, ele vai esquecendo das coisas, ele dá uma de Dory no meio do caminho, mas tudo bem. Porém, ele não consegue compreender as razões por trás do que ele quer. Então, o tempo todo ele fala que ele quer ficar com a Agnes, que ele quer fazer o casamento funcionar, que ele quer realmente ter a Agnes do lado dele pro resto da vida dele, que a Agnes faz com que ele se sinta a salvo. A salvo de quê? Não sei, nem ele mesmo sabe. Mas eu acho que é bonitinho ver como, assim, tudo indica pra ele, tudo fala pra ele, Fio, você gosta dessa moça, você ama essa mulher, né? Mas ninguém, obviamente, usa as palavras amor quando se trata de um romance de época, a não ser quando ou um morreu, ou um quase morreu, ou eles estão pra se separar. Esses são os pré-requisitos pra poder falar sobre as palavras de amor. Então, tem isso. Tá, a gente tem o Flavian super confuso, a gente tem um casamento feito às pressas, então o Flavian em uma semana consegue uma licença especial, eles casam rapidamente, então se eu não me engano são 2 semanas depois que eles estão ativamente juntos, depois desse baile da colheita 6 meses atrás, eles se casam e quando ele vai... Mas assim, aí, essa parte do casamento eu achei interessante, porque na verdade assim, o Flavian ele quer casar com ela porque ele se sente seguro, porque blá, etc. Todas as razões que eu já comentei agora de pouco. Mas, ao mesmo tempo, ele quer casar com a Agnes para evitar com que a família dele decida que ele tem que se casar com a Velma. Porque ele não gosta do fato da Velma ter abandonado ele quando ele estava ruim, quando ele voltou da guerra. É uma questão, aparentemente, de vingança, por mais que ele não entenda muito bem o que aconteceu no passado, porque ele tem as NXYZ lacunas na memória dele, porque ele decide que ele vai casar, e daí na cabeça dele ele tem vários motivos diferentes, e obviamente que a Velma faz questão de apontar o motivo mais aparente, que é o fato que quando ele voltasse para Londres, ou quando ele voltasse para Kettlebury, a família ia querer com que os dois casassem, a Velma e o Flavian. E com esse golpe, né, certeiro de mestre, que é casar com uma mulher que ele gosta mais antes da família decidir com quem ele deve casar, ele anula essa possibilidade. Principalmente porque, né, eles já consumiram um casamento N vezes diferentes antes dele chegar em Londres. Então não tem exatamente a opção de anular o casamento, porque, né, ele já foi consumado. Então, quando a gente chega lá, começa realmente essa batalha dentro da Agnes, porque a Agnes fica com o pé atrás, justamente porque a Velma é bonita, a Velma é uma viúva assim como ela é nova, eles têm uma história, eles já foram apaixonados no passado, e tem todo esse rolê errado. E a Velma dá a entender que o casamento dos dois foi
foi, tipo, de propósito pra atacar o que tava acontecendo, o que poderia acontecer no futuro. Então, a Agnes resolve se focar nesse ponto. E daí eles têm uma briga, eles têm aquela discussãozinha básica lá na casa. E quando ele pede uma semana pra eles poderem se entender, pra eles poderem realmente formar um casamento e não só um papel que diz que eles são esposo e esposa e etc. Aí ela decide que ela quer fazer daquele casamento um casamento real e oficial. Porque ela sabe, ela entende, por tudo que eles dois viveram nas últimas 2 semanas, ela entende que existe alguma coisa ali e que não é apenas essa vingancinha e que ela não vai deixar com que seja apenas essa vingancinha. Esse foi o momento que eu gostei mais da Agnes no livro inteiro. Ela vai e ela põe na cara da Velma que, tipo, tanto faz o passado deles. Ele casou, o Flavien casou com ela e ela casou com o Flavien porque os dois se gostam. Não tem nada a ver com vingança, não é criancice, não é nada disso. E eu achei, nossa, eu aplaudi. Esse momento eu aplaudi, porque, dadas as circunstâncias, e sendo a Agnes quem ela é, quem a gente viu até agora no livro que ela é, eu não esperava isso dela. Eu sinceramente não esperava isso dela. Eu esperava realmente que ela se fechasse as coisas, fosse de volta pra casa dela e ficasse com a Dora até ele voltar, tipo, implorando pra eles voltarem, etc e tal. E não foi isso que aconteceu. Eu gostei muito, achei muito digno. Gostei bastante da Agnes nesse momento. Então a gente tem tudo isso, e daí junto eles vão reconstruindo as memórias do Flavien e caminhando pro final do que aconteceu. Eu estou falando demais, eu vou parar de falar, pelo amor de Jesus, porque já deve ter, tipo, 18 anos de vídeo gravado e eu vou ter que editar tudo isso. Então, gente, é isso que eu tenho pra falar de spoilers pra vocês. Se vocês quiserem me falar de algum spoiler que eu não falei, porque obviamente eu foquei tanto em partes diferentes, que eu provavelmente não falei todos os spoilers existentes desse livro, deixem aqui nos comentários. Aí a gente pode conversar mais. E é isso, gente. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até semana que vem.